Você também é mãe, trabalha e gostaria de saber como ter mais tempo para estudar? Então, esse vídeo é para você. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em bem-estar digital. E aqui nesse programa Mães com Mais Tempo, eu vou te ajudar a se libertar da culpa de não ter tempo para dar conta de tudo. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 caminhos para mães que trabalham terem mais tempo para estudar e crescer na carreira. Depois que a gente é mãe, mas quando a gente é uma mãe que sempre trabalhou, que gosta de estudar, que gosta de trabalhar, como é o meu caso, e como talvez seja o seu também, a gente sente falta de ter tempo para estudar. Essa é a verdade. E muitas vezes a gente fica meio desgostosa, até pensando assim: poxa vida, será que eu nunca vou mais ter para estudar? Eu só fico cuidando desse bebê, só fico cuidando da casa e eu não, parece que eu não tenho mais tempo para mim, para ter um espaço na minha vida intelectual, para ler, para estudar. Bom, primeira coisa que eu queria que você entendesse aqui é que você precisa diminuir esse nível de autocobrança e ter mais autocompaixão. Por quê? Porque a gente, quando é mãe e trabalha, a gente precisa entender qual é primeiro o nosso contexto. Você trabalha porque você precisa, você trabalha porque você gosta, você trabalha e tem uma babá e tem uma empregada? Não tem? Tem uma rede de apoio? Então, todo esse seu contexto pessoal pode ser diferente de outras mães que você vê nas redes sociais, de outras vizinhas, de outras amigas, de primas. Então, a primeira coisa é você não se comparar com a realidade de outras mães e pensar no seu contexto e dentro da sua realidade você começar a cravar pequenos bloquinhos de tempo para você estudar. E nesse vídeo eu vou te explicar com vários exemplos, em várias situações diferentes que eu vivenciei, que outras mães, alunas minhas vivenciaram e que vai ser útil para você descobrir o seu caminho também. Outra coisa que tem que pensar é a fase da maternidade em que você está. Então, uma fase de uma mãe que está com um bebê recém-nascido com semanas é diferente de uma mãe que tem filhos com 3 anos de idade que já estão na escola, ou no caso aqui do Canadá, onde eu moro, filhos acima de 5 anos que vão para a escola e passam 6 horas por dia na escola. Então, qual é a sua fase da maternidade? Qual a idade dos seus filhos? E isso vai influenciar em quanto tempo você vai conseguir dedicar para a leitura e para o seu estudo. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro para você: se você ainda é uma mãe que tem um filho pequenininho, tenha esperança, porque essa fase vai mudar. E à medida que o seu filho vai crescendo, proporcionalmente você vai conseguindo, se você aprender aqui comigo a se organizar, você vai conseguindo achar bloquinhos cada vez maiores de tempo para você também. E quais são os benefícios, gente, de você estar aqui nesse vídeo aprendendo a ter mais tempo para estudar? Bom, cada uma de nós, mães, pode ter um objetivo e uma motivação diferente para ter mais tempo para estudar. Para muitas, é estudar para crescer na carreira. Para outras, é para estudar o idioma para conseguir um emprego fora do Brasil, para vir morar aqui no Canadá, por exemplo, ou porque se mudou para o Canadá e não está conseguindo um emprego com maior qualificação porque não sabe o inglês. Estudar para retomar uma nova carreira depois de ser mãe, porque não quer voltar para o emprego fixo de 8 horas, com o salário que você tinha, ou com a rotina muito estressante. Então, essa também é uma realidade de muitas mães. Quero estudar, Ju, porque eu quero fazer essa transição de carreira. Para outras mães, é para pesquisar e aprender sobre assuntos diferentes e explorar novas possibilidades profissionais, sem tanto comprometimento, mas apenas um estudo exploratório. Outras querem apenas pelo prazer de ler, ou ainda para fazer cursos de desenvolvimento pessoal. Então, algumas respostas que algumas mães responderam para mim, eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, é o @juliana.didier. Eu perguntei assim: se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse dar mais tempo para você fazer o que quiser, o que você faria? E algumas mães responderam coisas relacionadas a estudar mais para minha liberdade. Suponho liberdade financeira, pessoal, assistir filmes e séries, estudar, ler livros. Eu estudaria. Eu faria aulas de filosofia. Eu iria estudar, eu iria ler, eu ia fazer pesquisas e cursos na internet. E para você que está assistindo esse vídeo agora, coloca aqui nos comentários para eu saber. Para que você quer ter um tempo diário para estudar ou para ler?
Me coloca aqui, porque isso vai me dar mais insights para novos vídeos que sejam mais úteis para a sua realidade, tá bom? Agora vamos aprender como fazer. Quais são as recomendações minhas para você seguir um passo a passo? Bom, os 3 caminhos para as mães que trabalham terem mais tempo para estudar e crescer na carreira começa com o primeiro passo, que é o seguinte: encontre um horário regular que seja viável na sua rotina hoje. Não é na minha rotina, não é na rotina da sua amiga, não é olhando para outras pessoas. É você que está me assistindo agora esse vídeo pensar como é o meu dia a dia, como é o meu contexto familiar, pessoal, com meu marido, rede de apoio, etc. É olhando para isso que você tem que cravar esses horários, tá bom? Algumas opções e ideias para você se inspirar e aplicar. Primeiro, logo que eu cheguei aqui no Canadá, gente, há 5 anos atrás, eu saí de uma realidade que eu tinha rede de apoio no Brasil, uma empregada, um emprego fixo na Universidade Federal, horário de escola tudo certinho. E aqui eu me encontrei sem família, sem empregada, sem rede de apoio. E nem escola para caçula eu consegui, porque a escola aqui é a partir de 5 anos. E aí, qual era a minha alternativa? Creche. Só que creche aqui não tinha vaga disponível, eu tinha que colocar na lista de espera, mesmo sendo paga. E aí, qual a situação que eu me encontrei? Com uma filha de 3 anos e meio, 24 horas por dia, 7 dias por semana comigo. E eu estava de licença da universidade, acompanhando meu marido, querendo estudar para começar. Eu estava naquela fase de exploratória, sabe? De começar a querer pesquisar se eu fazia o doutorado, se eu fazia um doutorado em educação, se eu fazia algum curso profissionalizante, se eu continuava sendo professora, mas não universitária. E aí eu comecei a precisar e querer ter esse tempo para mim. Primeiro, para explorar essas possibilidades, antes de pensar em que é que exatamente eu ia fazer ou estudar. E aí eu fiquei numa situação que eu precisava encontrar esse tempo, porque eu queria, eu, Juliana, precisava desse tempo para mim. E aí, ao olhar a minha realidade, o que era viável na minha rotina, naquele contexto, eu vi que tinha que ser um horário em que eu estivesse em casa com as meninas e que eu já tivesse atendido às necessidades básicas de atenção, de tempo, de alimentação delas. Qual foi a minha ideia? Eu vou tirar um tempo. Eu comecei com 45 minutos, logo depois que eu chegava da escola da mais velha. O que é que eu fazia? Deixava as meninas, as minhas duas, de 3 anos e meio e 6 anos, brincando na sala, ia para o meu quarto, pegava um caderninho, pegava um tablet, botava no colo e dava o play para assistir um curso sobre reaprendizagem criativa. Foi o primeiro curso online que eu fiz. E aí eu deixava o celular do lado de fora, eu nem tinha estudado ainda sobre bem-estar digital, mas eu já percebi que o celular era uma fonte de distração. Então eu deixava o celular na sala, no silencioso. No tablet eu tirei todos os aplicativos que me distraíam. Então rede social, Instagram, Facebook, até e-mail, tudo isso eu tirei do tablet, porque ele virou meu instrumento de estudo. E aí já fica essa dica para você. Se você tiver mais de um dispositivo, evite estudar com o celular. Mas a gente vai chegar nessa dica mais para frente. Então, na minha realidade, gente, meu primeiro caminho foi esse. Foi tirar esses 45 minutos para estudar quando chegava da escola. O que é que eu pensava? Nesse horário, as meninas estão comigo. Ninguém vai ligar da escola dizendo quebrou um braço, tá passando mal, venha pegar, teve uma urgência. Eu sabia que elas estavam seguras ali na sala e eu deixava também a porta entreaberta, ainda por cima, para poder me sentir ainda mais tranquila. Então, esse foi o caminho que eu encontrei para começar a estudar. Vamos ver agora outras opções para você também. Logo após o café da manhã. Gente, eu sei que esse ponto é polêmico para algumas pessoas, mas isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mentora de transição de carreira, Thelma Abraão, que é especialista hoje em neurociências da educação infantil. Então, o que é que Thelma me falou na época? Ju, a gente que está aqui, morando fora do Brasil, sem rede de apoio, sem nada, mas que a gente é muito apegada à nossa identidade profissional, à nossa carreira. Se você quiser começar a estudar e investir num projeto online, você tem que ter disciplina de dormir cedo, logo depois das crianças, e acordar cedo, antes delas. Por quê?
Porque se você acordar 1 hora a 1h30 antes das meninas para ter tempo de estudar, no silêncio você vai ser muito mais produtiva. E eu levei isso ao pé da letra e comecei a aplicar. Foram das épocas mais produtivas desde que eu cheguei aqui no Canadá. Agora, por que que isso funciona? Primeiro, porque você trabalha no silêncio. Segundo, você começa a fazer a sua atividade de foco, a mais importante do dia, antes de começar as atividades do dia a dia. Preparar a lancheira das crianças, dirigir, levar as crianças para a escola, fazer feira, fazer comida, cuidar da casa. No meu caso agora, cuidar do cachorro. Dar atenção ao marido, dar atenção aos filhos, fazer tarefa de casa. Então, são múltiplas atividades que a gente tem enquanto mãe, principalmente se for uma mãe que não tem rede de apoio, que é o meu caso. Então, eu disse, bom, não tem outro caminho. Então, desde que eu comecei a seguir essa recomendação de Thelma, eu cortei o meu hábito de olhar meu celular depois das 7h30 da noite. Não fico assistindo um vídeo atrás do outro no Netflix. Não fico dormindo tarde olhando o celular na cama. Porque esses hábitos me roubavam o tempo que eu precisava de dormir cedo para acordar cedo. Então, essa é a segunda horário que você pode começar a fazer. Você só precisa ter cuidado para olhar a sua realidade. Então, se você ainda não tem filhos que dormem a noite toda, ou eventualmente acorda, normal, toda mãe passa por isso. Mas não é aquela coisa de um bebezinho recém-nascido, entende? Que acorda 2, 3 vezes à noite. E você consegue sincronizar. Crianças dormiram, vou para a cama, vou dormir. Você consegue se acordar 1h30 antes dos seus filhos, né? Porque as crianças precisam de mais sono, mais horas de sono do que você. Então, sendo bem prática, minhas filhas acordam 6h30, eu acordo 5. Assim, eu consigo fazer o primeiro bloco de horário em que a casa está em completo silêncio, marido dormindo, crianças dormindo, e eu estou aqui, ó, no computador, trabalhando, fazendo os meus roteiros, editando alguma coisa. Então, esse é o meu momento de foco, que eu estou livre sem o celular. Segue essa dica e depois me fala se funcionou para você, tá? Terceira dica. Logo após o marido ficar com as crianças, em algum horário para você estudar. Eu tive o caso pessoal de uma prima que ela estava grávida, gêmeos, e tinha uma filha pequenininha, de menos de 3 anos. E aí ela conversou com o marido e disse, olha, eu preciso de um horário para voltar a estudar ou começar a trabalhar. E ela entrou nesse meu projeto digital, começou a me ajudar com algumas coisas, e aí ela disse, Ju, quanto tempo tu estima que é essa atividade? Eu disse, olha, mais ou menos umas 2 horas. E aí, em cima dessa estimativa de tempo, ela foi conversar com o marido dela e expressar uma necessidade dela. Isso é importante. Às vezes a gente não acha um horário regular na nossa rotina para estudar, porque a gente também não abre a nossa boca, a gente não tem coragem de expressar ao nosso marido que nós precisamos daquele tempo do nosso estudo, sim. Seja porque a gente quer recomeçar a nossa carreira, seja porque a gente quer dar os primeiros passos num projeto, seja porque a gente quer começar um novo negócio, seja porque a gente quer crescer na nossa carreira. Então, não é porque a gente é mãe que a gente deixou de ser profissional, que a gente esqueceu do nosso papel profissional. A gente não está dizendo que a gente precisa voltar com o acelerador na 5ª marcha, mas se a gente não sair da estaca zero e começar a cravar esses pequenos blocos de tempo, seja 45, como eu comecei, seja 2 horas, como essa minha prima, a gente não sai da estaca zero. Tá? E aí ele disse, tudo bem, qual horário que é viável para você? Eu sei que você trabalha muito, mas vamos pensar juntos. E aí os pais dele moravam perto deles, e aí ele disse, já sei, na sexta-feira à noite, dá para eu sair, ficar na casa dos meus pais com a nossa filha, e você fica trabalhando em silêncio com o notebook, sem ninguém lhe atrapalhar, completamente focada nessas 2 horas para você. Pode ser? Pode. Então, gente, ela poderia ter escolhido ficar na sexta-feira à noite. Ah, tô cansada, tô grávida, gêmeos, não sei o quê, minha filha. Ah, vou ficar aqui deitada, relaxando, assistindo Netflix durante 2 horas, uma série atrás da outra. Poderia. Só que aí é uma pergunta que você tem que fazer. Qual é a sua motivação para voltar a estudar? Você quer mesmo ficar sem trabalhar e se dedicar à sua maternidade? Se você estiver bem com isso, tudo bem. Mas se você quer crescer na carreira, você quer ganhar o seu próprio dinheiro, você quer ter sua autonomia, você está cansada de ficar só cuidando de criança e quer voltar a ter uma identidade profissional, você precisa achar esse horário regular e precisa sim contar com o que for necessário, seja com horário de escola, que é o que eu faço hoje, seja com a ajuda do seu marido, seja acordando mais cedo, ok?
Agora, uma paradinha antes da gente ir para as 2 próximas dicas. Você está gostando desse vídeo? Está sendo útil para você? Então já coloca um like aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no perfil, nesse canal, melhor dizendo, e ativar as notificações no sininho. Por quê? Porque se você ativar as notificações, você não vai perder os próximos vídeos. A gente tem vídeos novos toda terça, que são as nossas lives, e temos os nossos vídeos aos sábados, que é esse vídeo do Mães com Mais Tempo. Então, ativa o sininho para não perder, tá bom? Vamos em frente. Passo 2. Comece com pequenos blocos de horário. Gente, quem disse que você precisa começar grande depois da maternidade? 3 horas livres para voltar a estudar. Gente, isso dificilmente vai existir. Salvo se você não precisar cuidar do seu filho, se você tiver 2 babás, se você não amamentar, aí você consegue ter várias horas para você estudar logo depois de ter um filho. Mas se você for uma mãe que você amamenta, que você não tem babá, que você não tem rede de apoio, não dá para a gente esperar que a gente vai ter toda essa quantidade de horas que a gente tinha antes de ter filhos. Então, vamos parar de idealizar ou de ficar pensando, remoendo o passado, quando eu tinha tempo, quando eu era solteira, quando eu não era casada. Não, para com isso, tá? Vamos pensar em soluções. Comece pequeno, pequenos blocos. Eu falei para vocês antes que eu comecei com um bloco de 45 minutos, mas olha só, minhas filhas estavam com 3 anos e meio, outra com 6, tá? Mas você pode começar ainda menor. Você pode começar com 15 minutos de leitura diária, antes de dormir, ao acordar, depois do almoço. Então, esses pequenos bloquinhos, gente, de 10 a 15 minutos, podem parecer pequenos, mas não são. Porque você já está com aquela sensação de que eu dei o primeiro passo. Eu comecei a ler. Né? E todas as pesquisas na área de formação de hábitos mostram que você começar um hábito pequeno e linkar um hábito já existente, por exemplo, logo após o almoço, eu leio. Logo após deixar as crianças na escola, eu leio. Logo depois de tomar meu banho, eu vou deitar na minha cama e vou ler. Então, se você vincular um hábito regular, ou seja, que se repete todos os dias, tá? E você vincula logo após ele esse hábito de ler, por exemplo, facilmente, com a repetição, você vai tornar um hábito. Então, tente começar com 10 a 15 minutinhos. Depois, você pode ir aumentando tanto os momentos, ou seja, ao invés de estudar ou ler só depois de tomar o banho, você pode tentar 15 minutinhos depois de tomar o seu café, acorda 30 minutos. Vamos dizer que 1h30 você acha que é muito. Acorda 30 minutinhos antes do que você acorda hoje. Antes das crianças, toma um cafezinho e lê 15 minutinhos. E aí depois você tenta encaixar mais outro bloquinho de 15 minutos à noite, por exemplo, ou 15 minutos depois do café no intervalo do almoço. Então, a lógica é que a gente vai cravando esses pequenos blocos de tempo aos poucos. Não precisa você ser ambiciosa e querer começar grande, mãe. Não precisa. Na verdade, isso é contraprodutivo, porque se você ficar muito tempo e você ficar se culpando porque você deixou de lavar a roupa do bebê, de fazer a comidinha, de não sei o que, de não sei o que, vai começar a empilhar tanta culpa em você que vai ser pior. É melhor você fazer pouco e com o tempo você ir escalando isso daí. Regularizou o sono é um momento chave. Se você tem filhos que já estão dormindo a noite toda, estude assim que eles dormirem. Ou antes deles acordarem, como a gente falou. Você pode começar dentro da sua realidade. Ju, 1h30 é muito para mim. Começa com 30, começa com 15. Depois escala. De 15 para 30, para 45 por dia. E vai aumentando aos poucos, tá? Foi para a escola? Outro momento chave na vida de uma mãe que trabalha. Tá? Use bem o seu tempo quando eles estiverem na creche ou na escola. Então, eu, por exemplo, deixo as meninas na escola 8h25, 8h30 e venho para casa. Então, eu já fiz um bloco de trabalho antes de elas acordarem. Quando eu chego, eu faço minha academia, que é, na verdade, minha ginástica que eu faço aqui na garagem, né, na minha bike. Subo, coloco as roupas na máquina e venho trabalhar. Faço meus stories, começo meu roteiro, venho gravar meus vídeos e aí começo os meus blocos de trabalho. Então, hoje, gente, minha realidade é muito mais tranquila porque eu sincronizei os meus horários de estudo e de trabalho com a realidade da escola delas, né?
que é o que muitas mães aqui no Canadá fazem, porque a maioria de nós aqui não tem babá. Babá aqui é uma coisa de luxo, né? Então, a gente tem que se virar com o que a gente tem. Muita gente também não tem família, não tem rede de apoio, às vezes mora em outra província, em outro país, tá? E aí você precisa organizar os seus horários em função dos horários em que as crianças estão fazendo algo ou estando com alguém. E aí a escola, que é esse bloco das 6 horas, é o mais protegido de todos, né? Então você não pode desperdiçar. Se estudar para você, se retomar sua carreira é importante, esse tempo fazendo coisas que não façam sentido para você, que não sejam importantes para você, tá? Passo 3. Livre-se das distrações e notificações do seu celular. Gente, não adianta de nada ter um horário na agenda para estudar, ter alarmes, seguir as dicas anteriores desse vídeo e dos outros vídeos sobre como ter mais tempo, como equilibrar o tempo de trabalho, família, etc. Se nesse horário que os seus filhos, por exemplo, estão na escola, você pega o celular e fica olhando 1001 notificações, né? Ou lendo notícias drásticas, notícias que você se sensibiliza, chora, se emociona, se revolta, porque notícia é feita para vender, tá? E aí você vai fazer um monte de sequência de stories no seu perfil no Instagram porque você se sensibilizou com aquela notícia. Se você colocasse um relógio, tic-tac, 30 minutos foram. E aí você fica se lamentando porque não tem tempo para estudar, nem para investir na retomada da sua carreira. Só que esses 30 minutos por dia valem ouro na nossa vida de mãe. Então, não desperdice o seu tempo com redes sociais e com notificações 1000. Se você tem seu bloco de tempo, você tem que proteger esses blocos de tempo de notificações, de notícias, ou se distraindo com 1001 coisas no seu breve tempo no celular, tá? Então, o que você pode fazer? Você precisa preservar esse tempo desligando as notificações ou deixando o celular fisicamente durante esse momento sagrado de estudo para você. Como é que a gente faz isso na prática? Bom, um caminho mais simples de todos, que você pode fazer hoje, sem ver nenhum tutorial meu, é você ir em configurações ou em ajustes e colocar modo avião. O que é modo avião? Você não vai ter nenhuma ligação e nem internet. Seu celular fica como se estivesse completamente desconectado. Essa função, ela é a mais simples de você configurar no celular. Porém, você não recebe absolutamente nenhuma ligação. No meu caso, eu trabalho em casa, meu marido está em home office. Então, se eu receber alguma ligação urgente da escola, tem o meu número, tem o dele e tem mais 2 amigos. Então, eu me sinto segura, por exemplo, estou gravando esse vídeo para vocês, meu celular está dentro de uma caixinha, modo avião. Meu marido está trabalhando no escritório aqui ao lado, tranquilo. Mas talvez essa não seja a sua realidade. Se não for, aí você precisa ir em configurações ou ajustes, modo, foco, e dentro de foco você pode configurar os horários de trabalho, de sono ou personalizado, em que você vai dizer, olha, do horário de, por exemplo, 8 às 11h30, não quero receber notificação nenhuma de WhatsApp, disso. E aí, você também pode dizer, ok, apesar de eu não querer notificação de nenhum desses aplicativos, se o número da minha mãe, da minha irmã, da minha sogra, da escola, do meu marido, esses 5, quiserem ligar para mim nesse momento do modo foco, pode ligar. Então, isso é uma forma de configurar o seu celular. Se você não tem ideia de como fazer isso, coloca aqui nos meus comentários, que eu faço um vídeo para vocês sobre isso. Se você não quer nem esperar, corre lá no meu Instagram, juliana.didier, que eu tenho um destaquezinho chamado mini tutoriais, que eu ensino passo a passo, bom? Bom, tem uma outra questão, gente, sobre as distrações, que é, se você sentir que a distração é mais interna do que externa, ou seja, você está cansada, você está com sono, você está com fome, você está com tédio porque está fazendo atividade super chata, levanta da cadeira e vai fazer um intervalo. Porque se você ficar tentando forçar a barra da sua mente, ai que saco, ai cansaço, ai que fome, o seu foco já foi para o espaço. Então você precisa dar um reboot, como se fosse um botão de reiniciar no seu cérebro. E aí, se você sai desse ambiente e você faz um lanche, um alongamento, vai cuidar de algo na casa e volta 10 minutos depois,
Você saiu do contexto e você voltou, você vai ter muito mais chance de voltar a ter foco no seu estudo. Então, tá sentindo que essa distração é muito mais interna e normalmente as distrações internas são as mais difíceis da gente lidar, porque estão relacionadas com as nossas emoções, não é? Mas se você for treinando-se sobre essa percepção, você começa a usar essa estratégia e aí você consegue tirar um intervalo, porque no final das contas é o que o seu corpo ou sua mente está pedindo, e quando você volta, você vai ver como você vai conseguir focar com muito mais qualidade, tá bom? Testa e depois me conta aqui nos comentários como é que foi essa experiência para você, tá bom? Agora, hora da revisão. As recomendações do vídeo de hoje, eu passei para vocês 3 passos. Passo 1, encontre um horário regular que seja viável na sua rotina hoje, para você voltar a estudar. Passo 2, comece com pequenos blocos de horário. Não precisa, não deve começar grande, mãe. Começa com 15, depois com 30, depois com 45, 2 de 15, 2 momentos de 15, 3 momentos de 10, não importa. Não menospreze esses pequenos bloquinhos, porque foi assim que eu conheci muita mãe, eu e outras mães que fizeram transição de carreira, que construíram uma carreira completamente nova depois que saíram do Brasil, porque tiveram disciplina de ter esses pequenos blocos protegidos de distrações externas e internas, tá? Passo 3, livre-se das distrações e notificações do seu celular. Tenha cuidado com notificações, porque as notificações são a estratégia mais eficiente para levar a nossa atenção para um lugar para outro, para um lugar para outro. E a lógica dos aplicativos é ganhar dinheiro em função de quanto mais tempo a gente tiver na sua plataforma. Então, eles querem que a gente fique na plataforma A, B ou C ou D o maior tempo possível. Então, se você não entender que você precisa proteger, seja desligando as notificações, seja deixando o celular literalmente longe de você, você vai fazer com que esse pequeno tempinho que você tem, esse bloquinho de 10 ou 15 minutos tão sacrificado dentro da sua vida corrida de mãe, você foi para o celular, se distraiu, já era, virou pó. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Tem algo que você quer aprender mais? Coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, se tem alguma coisa que você quer que eu te ensine e te ajude mais, coloca aqui que eu faço um novo vídeo em função dos seus comentários, tá bom? E agora chegou a hora de você aprender a parar uns minutos para respirar e não pirar. Sim, porque toda mãe equilibrista precisa aprender primeiro a se equilibrar emocionalmente, internamente, para ela conseguir organizar o mundo externo, organizar o seu tempo, organizar a sua vida, se livrar dessa culpa de não ter tempo para dar conta de tudo. Então eu vou te convidar agora para você sentar, pode ser em qualquer lugar, no trabalho, na sala, na cozinha, numa rede, na cama, na cadeira, onde você estiver. Exceto se você estiver dirigindo e ouvindo o áudio, né? Fecha os olhos, ou você pode deixá-los entreabertos, para a gente fazer uma meditação guiada. Isso vai te ajudar a quê? A acalmar os seus pensamentos e te ajudar a ter mais foco nos seus momentos de estudo. A mente está divagando? Para, respira, aprende a meditar, faz uma breve meditação que o seu foco volta ao ponto ótimo e você vai ter muito mais aproveitamento desse seu tempo de estudo. E lembre-se, você não precisa dar conta de tudo sozinha. Sente em uma posição confortável e permita que a sola dos seus pés toque no chão. Vire uma das mãos para cima, voltado para o teto. Essa será a sua mão da contagem. Ao final de cada ciclo de respiração, feche um dedo da palma que está aberta, até que os 5 dedos estejam fechados. Simplesmente inspire e expire, devagar, mas seguindo o ritmo da sua respiração, por 5 vezes.
Assim que a prática terminar, tire um tempo para perceber como você se sente. Permita-se sentir como é estar aqui, no momento presente. E deixe essa pausa guiar e dar o tom para o resto do seu dia ou para o início da sua noite.